Essa é a videoaula número 4 do curso Java do Zero ao Júnior. E nessa videoaula a gente vai aprender sobre operações numéricas e caching. Se esse conteúdo for útil para você, curte e comenta aí embaixo e vem comigo. Para falar sobre operações numéricas, eu vou pedir que você inicialize duas variáveis aí no seu Eclipse. Comece inicializando uma variável x, vamos dar um valor arbitrário para ela, pode ser 10, ela tem que ser do tipo int. Inicializa também uma variável do tipo double, uma variável y, vamos dar qualquer valor aí para ela, pode ser 76.2, um valor aleatório só para a gente ver as operações funcionando. Hoje a gente só vai falar sobre operações numéricas, então só vai precisar de variáveis do tipo int e double, que são os tipos numéricos que a gente mais usa. É importante que você entenda que quando a gente fala de operações numéricas, a gente está falando de expressões que envolvem operandos, que são valores, variáveis, números, quantidades, e operadores, que são símbolos que no Java são especialmente reservados para realizar operações sobre operandos. No caso, os símbolos que a gente vai estudar hoje para operações numéricas é o mais, o menos, o estrela, o barra e o porcentagem. Existem alguns outros operadores numéricos em Java, mas eles estão relacionados com manipulação direta de bits, que é um tópico bem mais avançado e a gente não vai cobrir isso hoje. Para começar a ver o efeito prático das operações em cada um desses tipos numéricos, vamos começar com o tipo int. Para isso, eu vou declarar uma variável resultado, ela vai ser do tipo int também, e eu vou dar um sysout no valor de resultado. Vou colocar assim, resultado, dois pontos, e aí eu concateno o valor de resultado aqui. Assim, quando eu der play no programa, eu vou conseguir ver o valor de resultado. Por enquanto ele está dando erro, ele está falando para mim que o valor de resultado não foi inicializado. Mas é isso que eu vou fazer agora. A gente vai começar a ver o efeito das operações no valor da variável resultado. Primeiro vamos falar assim, resultado é igual a x mais 1. O valor de x está estabelecido que é 10. Aqui eu coloquei o símbolo de mais e 1. Então a gente espera que o resultado ali vai printar 11, provavelmente. Realmente, isso é o que a gente espera porque a gente já está acostumado a olhar para o símbolo de mais e entender que ele é uma soma. E de fato, em Java, o símbolo de mais é um operador reservado para fazer uma soma entre operandos. No caso, os operandos aqui são x e 1, e o operador é o mais. 10 mais 1, resultado é 11. O símbolo de menos serve para fazer a subtração, como você já deve esperar. Se eu colocar aqui resultado recebe o valor de x menos 1, quando eu printar o valor de resultado, vai ser 9. Agora, talvez um símbolo um pouco menos conhecido para você seja o símbolo de estrela do nosso teclado, o asterisco. Quando eu faço aqui o resultado é x asterisco 1, isso aqui é uma operação, uma expressão, um operador de multiplicação. Por isso, o resultado de x vezes 1 seria 10. Se eu colocar x vezes 2, vai dar 20. E assim sucessivamente. Posso colocar x vezes 9 para você ver dando 90. Um agora que talvez traga um pouquinho mais de detalhes para a gente falar é o símbolo de barra aqui na linguagem de programação Java significa divisão. Bom, eu tenho ali que o valor de x é 10. É óbvio que se eu colocar x barra 2, então provavelmente o resultado vai ser 5, certo? Correto? O resultado foi 5. Mas o que acontece se eu colocar x barra 3? Uma vez que 10 não é divisível por 3. Se eu fizer a divisão de 10 por 3, o resultado é 3,33333. Em Java, quando a divisão é feita sobre uma variável do tipo int, valor inteiro, ele simplesmente joga fora todas as casas que estão depois da vírgula e o resultado fica igual a 3. Pode ver, se eu fizer 10 sobre 8, você vai ver que o resultado vai aparecer 1, já que 10 dividido por 8 é 1,25. Se eu colocar um valor até maior do que 10, aqui, colocar x barra 90, x dividido por 90, o resultado vai ser 0, porque 10 dividido por 90 é 0,1. Ou seja, você pode ver que, no caso da divisão para um tipo de variável inteiro, os números depois da vírgula são sempre jogados fora. E aí faltou um carinha ali para gente, o símbolo de porcentagem. O símbolo de porcentagem nada tem a ver com porcentagem. Na linguagem de programação Java, ele é um operador que pega os dois operandos e retorna o valor do resto da divisão entre eles. Da seguinte maneira, se eu dividir 10 por 2, quanto que é o resto? O valor resultante é 5 e o resto é 0. Então, x porcentagem 2, resultado 0. Agora, se eu dividir 10 por 3,
Eu tenho que o resultado é 3 mais uma fração, então provavelmente o resultado dessa divisão tem um resto. X porcentagem 3, 3 vezes 3 é igual a 9, mas tem um resto de 1. Então o resultado de x porcentagem 3 é 1. E aqui, se a gente colocar até um valor um pouco mais imprevisível aqui para x, colocar 80, quero saber quanto que é o resto da divisão de x por 11. A hora que eu dou play no resultado, dá 3. Por que será que deu 3? Provavelmente é por isso. Ó. Se eu fizer 7 vezes 11, dá 77. O resto ficou 3. Mais 3 aqui daria os 80. O resto da divisão de x por 11. A gente pode mudar agora a variável resultado para ela ser do tipo double. E a gente vai ver o efeito dessas operações em y agora. Vamos pegar em y, colocar y mais 1. Y tem um valor de 76,2. Se eu der o play, você vai ver que é uma soma simples também. É o operador mais nos operandos y e 1, que são operandos... No caso, o y é um operando do tipo double. 1 é um operando do tipo int, mas o resultado final vai ser um resultado do tipo double, 77,2. Eu poderia fazer assim também, 1,0. Agora aqui eu tenho um double. A subtração não é diferente, funciona da mesma maneira. Eu vou pegar 76,2 fazer menos 1, vai dar 75,2. Poderia fazer menos 5 para você ver, 71,2. No caso da multiplicação é a mesma coisa, eu posso pegar 76,2 e fazer multiplicação 1,5. O resultado aqui já é um pouco mais difícil da gente saber de cabeça, ó. Deu 114,30001. Isso aqui é o resultado da multiplicação de 76,2 por 1,5. E no caso da divisão, a única diferença aqui quando a gente lida com o double é que você vai conseguir ver a fração inteira. Você pode até ver, eu vou colocar aqui 10, colocar assim, 10,0, e agora sim fazer aquela mesma divisão, vou dividir por 3. Você pode ver que o resultado vai ser 3,33333, que é o que a gente tinha visto aqui na calculadora. No caso do double também funciona a operação de porcentagem, que pega os dois operandos e dá o resto da divisão. Se eu fizer 10 por 3, o resto é 1. E vale para número com fração também. Eu posso colocar aqui 10,5, o resto da divisão de 10,5 por 3, nada mais é do que 1,5. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, mais meio, 10,5. Ou seja, o resto da divisão de 10,5 por 3. Agora, numa segunda etapa desse vídeo, eu queria apresentar uma coisa diferente para você. Vamos supor que a gente não tivesse essa variável resultado. Eu vou colocar que eu vou printar o valor de x, e o resultado de x aqui vai ser printado. É óbvio que se eu rodar o código assim, eu vou ter que o resultado é 80, porque eu inicializei x com esse valor. Mas o que eu quero mostrar para você agora é, se eu quiser reaproveitar a variável x, eu não quero uma nova variável resultado para fazer uma operação sobre x. Eu quero fazer uma operação sobre x e quero que x receba esse resultado. Você já deve ter percebido, vendo as aulas até aqui, que o código Java ele é lido de cima para baixo. Então aqui, embaixo dessas duas linhas, das linhas 11 e 12, se eu escrever que x recebe o valor de x mais 1, isso aqui é o mesmo que eu pegar o valor de x antes da linha 14 ser lida, no caso era 80, e atribuir a x o valor dessa expressão, no caso 80 mais 1. Então, se eu printar o resultado de x agora, você pode ver que x está com o valor de 81, porque aqui eu incrementei 1 no valor de x. Eu poderia fazer isso com qualquer outro valor. Eu poderia colocar x recebe o valor de x mais 10. A hora que eu printasse o resultado de x, eu teria que x é igual a 90. Eu estou te mostrando isso porque eu quero mostrar que em Java, você pode ter um atalho para reaproveitar o valor de uma variável que você já inicializou. Ao invés de fazer x igual a x mais 10, eu posso resumir essa mesma expressão da seguinte maneira: x mais igual 10. Quando eu faço x mais igual 10, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que x igual a x mais 10. Se eu rodar esse código agora, você pode ver que o resultado de x é 90. E esse atalho para reaproveitar o valor de x, ele vale para qualquer uma das operações numéricas apresentadas. Perceba, eu posso fazer x menos igual 10. Deixa eu apagar essa aqui para você ver. A hora que eu rodo o código, o resultado de x é 70. Eu posso fazer x vezes igual 10. Quando eu faço isso, o valor de x vai ser 800. Por quê? Porque x vezes igual a 10 é a mesma coisa que x recebe o valor de x vezes 10. 80 vezes 10 dá 800. E a mesma coisa para a divisão.
No caso, se eu fizer x barra igual a 10, é a mesma coisa que x igual a x dividido por 10. No caso aqui, obviamente, o resultado de x vai dar 8. Você também pode fazer isso com o símbolo de porcentagem. No caso do símbolo de porcentagem, eu estou falando que x recebe o valor do resto da divisão de x por 10. No caso, a divisão de 80 por 10 dá 8 e não tem resto, então o resultado vai ser 0. Se eu colocasse aqui 3, por exemplo, qual que seria o resultado? 2. Provavelmente porque 78 é divisível por 3, logicamente, dá 26. E o resto fica 2. Então, todas essas operações numéricas elas podem ser resumidas para o reaproveitamento de uma mesma variável com expressões desse tipo. E você não vai se surpreender de saber que o mesmo funciona para o caso do y, que é um double. Eu posso fazer y mais igual a 1. Nesse caso, eu estou fazendo que y recebe o valor de 10,5 mais 1. Então, quando eu printo aqui o resultado de y, o que eu vou ver ali no console o resultado de y é 11,5. Se eu fizer mais igual a 11,8 aqui, o que eu vou receber ali embaixo? 22,3, porque é a soma de 10,5 com 11,8. O mesmo pode ser feito por de menos 1,3, mesma coisa com vezes. Eu posso fazer 10,5 vezes 11,8 e colocar isso na variável y de novo. Você pode ver que vai dar um resultado bem imprevisível aqui, 123,9, e assim sucessivamente para as outras operações. Agora, um último tópico que é relevante a gente tratar hoje é sobre o casting, já que todas essas operações foram apresentadas para você. Cast é uma palavra que do inglês significa, em alguns contextos, e especialmente no contexto que a gente está lidando aqui, projetar. Significa projetar algo como outra coisa. E quando eu faço o casting de uma variável em algum outro tipo, eu estou projetando uma variável como outro tipo. Isso é relevante porque imagina o seguinte. Eu vou voltar a printar aqui o resultado de x, que é o tipo inteiro nosso. Imagina que eu fizesse que x recebe o valor de x vezes 1,5. Só que aqui você pode ver que já tem um problema. Ele vai falar para mim que existe uma discordância de tipo. Eu não posso converter um double e um inteiro. Porque mesmo que x seja uma variável do tipo inteiro, quando eu faço a multiplicação dela por um double, o resultado disso aqui possivelmente é um double. E nem precisaria que o resultado fosse um double. Se eu colocasse, por exemplo, 1.0, a gente sabe que o resultado disso seria 80. Apenas o fato de eu estar colocando um número que é um double na multiplicação vai fazer com que o resultado dela seja entendido pelo Java como um double. Então, nesse caso aqui, para que a gente possa pegar esse valor e colocar em x, eu teria que fazer um casting deste valor cujo resultado é um double para um valor inteiro. O casting ele é feito da seguinte maneira. Eu pego a minha expressão, coloco ela entre parênteses, e antes da minha expressão eu abro e fecho outro parênteses e coloco o tipo para o qual eu quero projetar o resultado da expressão. No caso, um valor de tipo inteiro. Vamos colocar 2 aqui para você ver isso funcionando. Eu sei que 80 vezes 2 é 160. E agora sim, isso aqui está sendo projetado como um valor inteiro. A hora que eu der play aqui no meu código, você pode ver que o resultado é 160. Se eu colocasse 2,5, vamos ver qual que seria o resultado. 200. Mas e se eu colocasse uma operação cujo resultado fosse um número com vírgula? Vamos supor, eu acho que se fosse, por exemplo, 80 vezes 2,1523. O resultado disso aqui é 172,184. Então, deixa eu colocar aqui 2513. No caso, a projeção de um double para um inteiro sempre vai fazer a mesma coisa que aquela operação de divisão fazia. Ela vai remover todos os números depois da vírgula. Você pode ver que isso vai dar 172 ali no resultado. Viu? É importante que você entenda que o cast ele é uma operação, dependendo de qual projeção você está fazendo, ela pode ter algum comportamento específico. No caso da projeção de doubles para inteiros ou de floats para inteiros, você sempre vai remover tudo que aparece depois da vírgula. O casting não vai dar erro, o casting vai dar certo, mas você vai perder esses valores. Agora, vamos olhar pelo prisma contrário. Vamos printar aqui o resultado de y e vamos supor que eu queria que y fosse y vezes 2.0. Aqui, como y já é um double, eu não preciso fazer o casting, ele já vai entender que o resultado disso é 21.
Se eu colocar um valor inteiro no lugar de 2 e não um valor double, a gente já viu que isso dá certo, é a mesma coisa. E como aqui eu tenho a operação de um double com um inteiro, o resultado é um double. Vai ser atribuído a um double, então eu não tenho qualquer erro aqui no resultado. Agora, se eu quisesse tirar esse zero daqui, ou melhor, né, vamos colocar um valor de fato quebrado aqui, vou colocar 2,16. A gente tem 22,68. Eu poderia fazer um casting para inteiro disso aqui tudo, e ainda assim eu poderia atribuir esse valor a y, não tem problema. Variáveis double, elas conseguem pegar um valor inteiro e apresentar eles sem dar qualquer erro no código Java. A única questão é que quando ela aparecer aqui, ó, ela vai aparecer como um double porque y é um double. Isso aqui é a mesma coisa que eu estivesse falando y igual a 22. Não tem o menor problema nisso. Ó. A hora que eu dou rodar nisso aqui, y fica apresentado como 22.0. E de modo geral, por agora, isso aqui é o que você precisa saber sobre operações numéricas básicas e sobre casting de variáveis. O casting ele é um tema bem mais extenso. Você pode fazer casting entre diversos tipos de variáveis, string, char, inteiro, double, não só esses, mas muitos outros. E você pode fazer casting inclusive de tipos que você mesmo cria como classes. Mas isso vai ser tema para aulas futuras, a gente não vai entrar muito nisso agora. Se essa aula foi interessante para você, não esquece de curtir e comentar aí embaixo e não perca as próximas. Um grande abraço.